Oi, tudo bem? Meu nome é John, esse aqui é o canal Mãos e Línguas. A gente está no Setembro Azul, o mês dos surdos. E o vídeo de hoje, na verdade, é para você compartilhar com seu amigo ouvinte que está pisando na bola, viu? Vamos conversar. Galera, o vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma gafe muito grande que precisa de um vídeo para a gente conversar sobre isso. Gritar com surdos. Eu já tomei esse assunto algumas vezes aqui no canal de maneira sucinta, ou de uma abordagem de maneira mais profunda. E depois você pode compartilhar com aquela pessoa que você conhece, que você já explicou. Não é surdo mudo, e a pessoa fala mudo. Não grita com o surdo, e ele grita. Por que não grite com o surdo? Primeiramente, não é o fato de alguém gritar com o surdo que vai fazer ele te entender melhor. Não adianta você gritar e ficar fazendo careta, que a pessoa não vai te entender. Se o surdo faz leitura orofacial, você pode não falar e fazer só o movimento da boca, que ele vai te entender. Finge que está falando e não saia som, ele vai te entender. Tem algumas pessoas que confundem muito. Pelo fato do surdo estar usando um aparelho auditivo, eles acham que o surdo ouve por causa do aparelho auditivo. Para que serve o aparelho auditivo? Na maioria dos casos. Se a pessoa se diz surda, se ela assume a identidade surda, provavelmente esse aparelho não ajuda ela a escutar do jeito que a gente ouve, do jeito que ouvintes ouvem, do jeito que uma pessoa que tem deficiência auditiva ouve. Vamos lá, qual que é a diferença? A gente tem níveis de audição que a gente naturalmente não entende isso, mas são níveis de audição. Então, eu tenho uma audição para ouvir um tapa, eu tenho a audição para ouvir o barulho do carro passando na rua, eu tenho um nível de audição, né, que são os decibéis, né, para ouvir alguém batendo os pés, e eu tenho um nível de audição para ouvir sons que vão diminuindo. Então, eu tenho um nível de audição para ouvir alguém falando comigo aqui na minha frente, né? Que é o que acontece com algumas pessoas que não ouvem barulhos muito altos, mas se você conversar na frente dela, mais próximo, a pessoa te ouve. E vai se tornando cada vez mais fino. Até chegar na medida que eu tenho um nível de audição que eu vou conseguir ouvir fala humana e identificar a fala humana. Então, tem surdo que vai escutar barulho de bomba estourando, barulho de porta batendo, barulho do grave, né, do som fazendo grave, mas não vai ter a audição necessária, né, não vai ter o nível de audição necessário para discernir fala humana, para discernir a fala da pessoa. Então, não adianta, o fato de bater a porta e o surdo virar e ver a porta porque ouviu a porta batendo, não significa que ele consegue entender português. Porque você precisa ter essa fineza de entender fala humana. Aí a gente tem um nível ainda mais acurado da fala, né, da audição em relação à fala, que é conseguir diferenciar o que a gente chama de fonemas, que são, às vezes são pequenos sonzinhos. Eu estou usando uma linguagem assim mais acessível, né, para que as pessoas entendam. Se você entende linguística, não me julgue, mas são sonzinhos que eles vão constatar as palavras. Então, se eu tenho uma palavra com esse sonzinho e eu tenho uma palavra com o outro, vai ser diferente o significado. E esse nível de audição ajuda a gente a perceber isso. Que é o caso de eu falar pata e de eu falar bata. Isso muda um som. Isso muda uma colocação da nossa boca, que a gente articula, que é uma vibração na garganta. Então, você pode fazer o teste aí. Se você pôr a mão na sua garganta e falar pata, você no P, você não vibra a sua garganta. No bata, você vibra a sua garganta. Então, olha, uma vibração está mudando o significado do que eu estou falando. E esse nível, se a pessoa é surda, ela não acessa. Que esse é o nível mais básico que a gente precisa ter para poder entender a fala humana. Então, para não só entender a fala humana, mas conseguir discernir entre as palavras. Então, a maioria dos surdos a maioria das pessoas que têm deficiência auditiva vão começando a perder nessa área, que é a área mais base assim, da língua, né? E é isso que é importante então perceber. O fato da pessoa estar com um aparelho auditivo
não necessariamente significa que ela consegue te entender, não necessariamente consegue ouvir o que você fala. E se você grita, você vai causar um desconforto para a pessoa. Então, vamos dizer, por exemplo, eu tive contato com um surdo que ele usava aparelho auditivo porque ele tinha um resquício de audição, então essa questão de ouvir barulhos mais altos, ele conseguia perceber, só que incomodava ele, porque imagina, você não ouve, você não consegue compreender música, você não consegue compreender sons finos, né, que é a fala, mas você ouve rojão, você ouve o carro passando na rua, que as coisas assim, não sei, né, talvez até necessariamente, enfim, que são as coisas que me incomodam muito mais, então aquele barulho da geladeira, sabe, essas coisas mais altas. E isso incomodava ele muito, então ele chegou um tempo que ele falou, não quero usar o aparelho, porque incomodava. Agora imagina uma pessoa gritando com você, você está de aparelho auditivo, que te deixa mais sensível, né, pensando na questão do estresse, e vem alguém e começa a gritar com você, isso dobra o seu estresse, né, que é até a questão da história do professor da academia, né, que eu contei, né, que eu frequentava a academia e o professor gritava com o surdo. Então, por causa que ele usava aparelho, né, esqueci de falar isso, o surdo usava aparelho, mas ele continuava não ouvindo, não conseguia entender a voz. Então, o fato de você gritar não vai fazer o surdo te entender. Às vezes nem gesticular, porque tem surdos que não fazem leitura labial. Então, é bom você vê que é um surdo, se tem a possibilidade, chama alguém que sabe Libras para intermediar. Se tem uma possibilidade melhor, se é um lugar formal, tem que ter intérprete. Vamos tentar ter uma empatia, né? E outra coisa, se você grita, o surdo vai perceber que você está gritando com ele, mesmo que ele não está ouvindo o barulho da sua voz também. Às vezes o surdo não usa o aparelho, né? Só fazendo parênteses. Muitas vezes eles usam o aparelho também quando o surdo é oralizado, né, para poder nivelar a voz dele, saber se a voz dele está alta ou se a voz dele está baixa. Então, enfim, ele vai saber que você está gritando pelo modo como a sua cara, como a sua boca está abrindo, pelas suas expressões faciais. Então, vamos evitar não vamos fazer isso, não vamos gritar com pessoas surdas. Se a pessoa é surda, conversa com ela em Libras, chama alguém que sabe lidar com isso para te ajudar, mas gritar não, galera. Por favor, não gritem. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o like aqui, compartilha, comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito e continua acompanhando porque tem mais vídeo ainda esse mês. Tchau!